Nesse meio tempo, uma fase mais calma e, no entanto, mais espiritualmente pungente do horror estava se desenvolvendo atrás da porta fechada de uma sala cheia de prateleiras em Arkham. Curioso registro ou diário manuscrito de Wilbur Whatley, encaminhado à Miskatonic University para ser traduzido, havia causado muita preocupação e perplexidade entre os peritos em línguas antigas e modernas. Seu próprio alfabeto, apesar de uma semelhança geral com a pesada caligrafia árabe usada na Mesopotâmia, era totalmente desconhecido de todas as autoridades disponíveis. A conclusão final a que chegaram os linguistas foi que o texto representava um alfabeto artificial, causando um efeito de cifras, embora nenhum dos métodos conhecidos de solução criptográfica parecesse trazer luz alguma, mesmo quando aplicado com base em todas as línguas que o escritor pudesse ter usado. Os antigos livros trazidos da residência dos Whatleys, embora fossem extremamente interessantes e, em muitos casos, prometessem inaugurar novas e terríveis linhas de pesquisa entre filósofos e homens da ciência, de nada ajudaram nesse aspecto. Um deles, um pesado tomo com uma fivela de ferro, estava em outro alfabeto desconhecido. Este com caracteres muito diferentes, mais próximos do sânscrito que de qualquer outra escrita. O antigo volume foi finalmente entregue à completa responsabilidade do Dr. Armitage, tanto por causa de seu especial interesse no caso Whatley, quanto em virtude de seus amplos conhecimentos linguísticos e suas habilidades com fórmulas místicas da Antiguidade e da Idade Média. Armitage tinha um palpite de que o alfabeto pudesse ser algo esotericamente usado por determinados cultos proibidos que vinham de tempos antigos e que herdaram muitas formas e tradições dos feiticeiros do mundo sarraceno. Essa questão, entretanto, ele não considerava vital, já que seria desnecessário saber a origem dos símbolos se, como ele suspeitava, eles fossem usados como uma cifra em uma língua moderna. Ele acreditava que, considerando-se a grande quantidade de textos envolvida, o escritor dificilmente teria se dado ao trabalho de usar outra língua que não a sua nativa, a não ser talvez em certas fórmulas e encantamentos especiais. Dessa forma, ele atacou o manuscrito com a suposição preliminar de que a maior parte dele estava escrita em inglês. O Dr. Armitage sabia, com base nos repetidos fracassos de seus colegas, que o enigma era profundo e complexo, que em um modo único de solução nem seria tentado. Durante todo o mês de agosto, ele se muniu de livros sobre criptografia, fazendo uso total dos recursos de sua própria biblioteca e mergulhando noite após noite nos arcanos da poligrafia de Tritêmio, da obra de Furtivius Literarum Notis, de Jean-Baptiste Porta, do Traité des Chiffres de Vigenère, do Cryptonensis Patefacta de Falconer, dos tratados de Davies e Thicknesse, datados do século XVIII, dos trabalhos de autores bastante modernos como Blair, Van Marten, além de Cryptographic de Kluber. Ele intercalava seu estudo dos livros com abordagens do manuscrito em si, e com o tempo ficou convencido de que havia à sua frente um dos mais sutis e engenhosos criptogramas, em que muitas linhas separadas de letras correspondentes são arranjadas como uma tabuada, e a mensagem é construída com palavras-chave arbitrárias que são conhecidas apenas dos iniciados. As autoridades mais antigas pareciam ser muito mais úteis que as mais modernas, e Armitage concluiu que o código do manuscrito era muito antigo, sem dúvida, passado de geração em geração,
ao longo de uma extensa viagem de experimentadores místicos. Em várias ocasiões, ele teve a impressão de estar próximo da solução, mas era impedido por algum obstáculo imprevisto. Então, quando setembro se aproximava, as nuvens começaram a se dissipar. Algumas letras que eram usadas em algumas partes do manuscrito surgiram definitiva e inequivocavelmente, e ficou óbvio que o texto estava mesmo escrito em inglês. Na noite de 2 de setembro, o último obstáculo importante cedeu, e o Dr. Armitage leu pela primeira vez uma passagem contínua dos Anais de Wilbur Whately. Era de fato um diário, como todo mundo pensara. Escrito num estilo que deixava evidente a mistura de erudição oculta com a falta de instrução geral do estranho ser que o escrevera. Uma das primeiras passagens longas que Armitage decifrou, um registro feito em 26 de novembro de 1916, revelou ser altamente assustadora e inquietante. Fora escrita, ele recordava, por uma criança de 3 anos, porém parecia um rapazinho de 12 ou 13. Hoje aprendi o áculo do Sabaoth, assim dizia o trecho, que não gostei porque dá para responder para ele da colina e não do ar. Aquilo no andar de cima está mais para frente de mim do que eu achei que ia estar, e não parece ter muito cérebro deste planeta. Atirei no colo de Ellen Hutchins, Jack, quando ele veio me morder, e Ellen disse que me mataria se tivesse coragem. Acho que não vai não. O vô me fez ficar repetindo a fórmula do Do ontem à noite, e eu acho que vi a cidade inteira nos 2 polos magnéticos. Devo ir para esses polos quando a Terra for varrida, se eu não conseguir atravessar com a fórmula Dorna quando pronunciar ela. Os Duar me disseram que Sabat que vai levar muitos anos antes de eu poder evacuar a Terra, e eu acho que o vô vai estar morto nessa época, por isso tenho de aprender todos os ângulos dos planos e todas as fórmulas entre Ir e Nigir. Os de fora vão ajudar, mas não podem assumir um corpo sem sangue humano. Aquilo lá em cima dá a impressão de que vai ter a forma certa. Posso ver ele um pouco quando faço o sinal do Vurish ou sopro o pó de Ibn Ghazi nele. E ele é parecido com aqueles que aparecem na véspera do 1º de maio na colina. O outro rosto pode se desfazer um pouco. Fico me perguntando que aparência vou ter quando a Terra for evacuada e não sobrar mais nenhum ser terrestre. Aquele que veio com o áculo Sabaoth diz que posso ser transfigurado e haverá muito em que trabalhar na parte externa. De manhã, Dr. Armitage estava suando frio de pavor e num transe de concentração insone, estivera lendo o manuscrito durante toda a noite, mas ainda se sentava à mesa sob a luz elétrica, virando página após página com mãos trêmulas, tão rápido quanto sua decifração do texto críptico lhe permitia. Havia telefonado à esposa com voz nervosa, dizendo que não iria para casa, e quando ela lhe trouxe o café da manhã, ele praticamente não tocou em nada. Durante todo o dia, ele continuou lendo e de repente parou furioso, já que se fazia necessária uma reaplicação da complexa chave dos enigmas. O almoço e o jantar lhe foram trazidos, mas ele comeu uma mínima fração de ambas as refeições. No meio da noite seguinte, ele cochilou na cadeira, mas logo despertou de um emaranhado de pesadelos quase tão medonhos quanto as verdades e ameaças à existência humana que ele havia descoberto. Na manhã de 4 de setembro, o professor Rice e o Dr. Morgan insistiram em vê-lo por uns momentos e saíram de lá trêmulos e pálidos. Naquela noite ele foi para a cama, mas teve um sono muito agitado. Na quarta-feira, o dia seguinte, ele retornou ao manuscrito e começou a fazer muitas notas, tanto das seções que estava decifrando naquele momento, quanto das já decifradas. Nas primeiras horas daquela noite, ele dormiu um pouco em uma poltrona de seu escritório, mas voltou ao manuscrito de novo antes do amanhecer, um pouco antes do meio-dia. Seu médico, Dr. Hartwell,
veio vê-lo e insistiu para que ele fizesse uma pausa no trabalho. Ele se recusou, argumentando que para ele era de vital importância completar a leitura do diário e prometendo explicar tudo quando chegasse a hora certa. Ao cair da noite, ele terminou sua terrível análise e afundou na poltrona exausto. Sua mulher, trazendo-lhe o jantar, o encontrou em um estado semicomatoso, mas ele estava suficientemente consciente para adverti-la com um grito agudo quando viu os olhos dela vagando na direção das anotações que fizera. Levantando-se com certa dificuldade, ele juntou todos os papéis que continham o que escrevera, os lacrou em um grande envelope que imediatamente colocou no bolso interno do casaco. Ele tinha força bastante para chegar em casa, mas era tão evidente que precisava dos cuidados médicos que o Dr. Hartwell foi chamado na mesma hora. Quando o médico o colocou na cama, ele só conseguia murmurar repetidas vezes: "Mas o que, em nome de Deus, podemos fazer?" Dr. Armitage adormeceu, mas passou o dia seguinte no estado semidelirante. Ele não deu explicação nenhuma ao Dr. Hartwell, mas em seus momentos mais tranquilos falou da necessidade imperiosa de uma longa conversa com Rice e Morgan. Suas divagações mais três loucas eram realmente assustadoras, incluindo apelos frenéticos para alguma coisa em uma propriedade rural toda vedada fosse destruída, e fantásticas referências a um plano de extirpação de toda a raça humana e toda a vida vegetal e animal da Terra, por alguma raça mais antiga de seres vindos de outra dimensão. Ele gritava que o mundo corria perigo, já que os seres ancestrais desejavam esvaziá-lo e levá-lo embora do sistema solar e do cosmos, de maneira que, em outro plano, ou a fase da qual caíra 20 de eras atrás. Em outros momentos, ele mencionava o temido Necronômicon e Demonolatreia de Reginius, livros em que ele nutria esperança de encontrar alguma fórmula para deter o perigo que ele invocava. "Detenham-nos, detenham-nos", gritava ele. Aqueles Watleys tinham a intenção de deixá-los entrar, e o pior de todos ainda está aí. Digam a Rice e Morgan que precisamos fazer algo. É uma tarefa às cegas, mas eu sei como fazer o pó. A coisa não foi alimentada desde 2 de agosto, quando Wilbur veio até aqui ao encontro de sua morte, e nesse ritmo... Mas Armitage tinha uma constituição sólida, apesar dos 73 anos de idade, e o sono o livrou daquela confusão mental na mesma noite, sem desenvolver uma febre verdadeira. Ele acordou tarde na sexta-feira com a mente lúcida, embora sentisse um medo a lhe corroer as entranhas e um tremendo senso de responsabilidade. Naquela mesma tarde ele se sentiu apto a ir até a biblioteca e chamar Rice e Morgan para uma reunião. E pelo resto daquele dia e início da noite, os 3 homens torturaram seus cérebros nas especulações mais extravagantes e no debate mais desesperado. Muitos livros estranhos e terríveis foram retirados das estantes e de lugares onde ficavam guardados, com toda a segurança. Diagramas e fórmulas foram copiados com uma pressa febril, e numa profusão desconcertante de ceticismo nada havia. Todos os 3 tinham visto o corpo de Wilbur Watley jazendo no chão em uma sala daquele mesmo prédio. E depois disso, nenhum deles podia sentir a menor inclinação a tratar o diário como um desvario de um alucinado. Discutiram a possibilidade de notificar os fatos à Polícia Estadual de Massachusetts, mas finalmente decidiram por não fazer isso. Havia coisas envolvidas que simplesmente não seriam levadas a sério por pessoas que não tivessem visto uma amostra, como de fato ficou evidente em algumas investigações posteriores. Tarde da noite, o grupo se separou sem ter conseguido desenvolver um plano definitivo. Mas durante todo o domingo, Armitage se ocupou em comparar fórmulas e misturar substâncias químicas que obteve do laboratório da faculdade.
Quanto mais ele refletia sobre o diabólico diário, mais ele se inclinava a duvidar da eficácia de qualquer agente material para eliminar a entidade que Wilbur Whately deixara atrás de si. A entidade que ameaçava o planeta e que, sem que ele soubesse, iria em poucas horas irromper no mundo visível e transformar-se no memorável horror de Dunwich. A segunda-feira foi para o Dr. Armitage uma repetição do domingo, pois a sua tarefa exigia uma infinidade de pesquisas e experiências. Mais consultas ao monstruoso diário promoveram várias mudanças de plano, e ele sabia que, mesmo no final, uma grande fração de incerteza ainda perduraria. Na terça-feira, ele tinha uma sequência de ações já planejadas e acreditava que tentaria fazer uma viagem a Dunwich no prazo de uma semana. Então, na quarta-feira veio o grande choque. Num canto obscuro do Arkham Advertiser estava uma nota zombeteira da Associated Press, comentando sobre o inusitado monstro que o uísque clandestino de Dunwich despertara. Armitage, meio aturdido, só conseguiu telefonar para Rice e Morgan. Os três ficaram discutindo noite adentro, e no dia seguinte, um turbilhão de preparativos da parte dos três. Armitage sabia que estaria mexendo com poderes terríveis, mas percebia que não havia outra maneira de anular as intromissões mais profundas e malignas que outros já haviam realizado antes dele.